Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá, né, para mais um dia da nossa leitura, mais um momento que a gente está aqui com o Senhor, com a palavra, e eu tenho certeza que nessa noite Deus tem algo novo, né, para ministrar no nosso coração. A palavra sempre é viva e eficaz para transformar a nossa vida, para mudar a nossa mentalidade, para transformar o nosso interior, né? E é nisso que a gente tem se segurado, né? Desejando que realmente essas transformações, essas mudanças aconteçam. Vamos lá, gente, orar para entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura hoje, domingo, né? Graças a Deus, dia 16 de outubro. Já passamos aí, né, o meio do mês, graças a Deus. Deus tem grandes coisas para nós durante todo esse mês de outubro. Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse momento, obrigada por esse dia, Jesus, domingo abençoado, onde nós tivemos o privilégio de ficar em família, Senhor, de ter muito tempo de comunhão, de recebermos do Senhor o alimento espiritual, de termos, Senhor, um dia de descanso. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Durante todos esses dias, Senhor, que nós temos meditado, nós temos lido, como é bom, Senhor, ter o refrigério do Teu Espírito Santo cada dia mais no nosso interior, nos fazendo compreender as verdades que o Senhor tem para ministrar em nós. Obrigada, Jesus. Eu te louvo, Senhor, te agradeço sim por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá? Eu vou ver se essa semana eu gravo também uma nova série, né, que a gente está querendo gravar. Eu já ia começar hoje, mas preparando algum material a mais, né, não consegui terminar, mas vamos ver se essa semana, mais tardar no final da semana que vem, a gente já começa a falar um pouquinho sobre um novo livro que a gente está estudando junto com as mulheres aqui da nossa igreja local, que é sobre as disciplinas espirituais, né? E esse mês de outubro, quem aí tem me acompanhado nas redes sociais tem visto, né? A gente está falando sobre meditação e eu quero gravar um pouco, né, sobre esse assunto, falar um pouco num vídeo aula aí pra gente, né? Gravar uma aula sobre esse assunto para que a gente possa agregar ainda mais conhecimento. Você que não está participando aqui com a gente na igreja local possa ter a oportunidade também de entender um pouquinho mais dessa disciplina espiritual chamada meditação, que é diferente da leitura, que é diferente do estudo. Então a gente precisa às vezes entender um pouquinho de cada uma dessas disciplinas para que a gente possa realmente praticar de forma objetiva, de forma clara, de forma com discernimento, né? Para que o Senhor possa então ministrar a nossa vida da forma correta. A gente não faça as coisas sem saber o que está fazendo. Vamos ver se a gente consegue. Eu ia fazer hoje, mas infelizmente faltou terminar esse material que eu quero tá falando com vocês, tá bom? Vamos lá? Hoje a gente começa Mateus 21, versículo 23 ao 27. A autoridade de Cristo é questionada. Então, a gente vai começar por Mateus, capítulo 21, versículo 23 ao 27. Diz assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Mesmo texto em Marcos, capítulo 11, versículo 27 ao 33. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las?
E respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O mesmo texto lá em Lucas, capítulo 20, versículo 1 ao 8. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhes perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? E ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Percebem que nessa primeira passagem aqui, dessa noite que a gente está falando, Jesus está sendo interrogado sobre a autoridade, de onde vem a autoridade que ele ministra, de onde vem a autoridade que ele ensina, de onde vem a autoridade que ele faz os seus milagres. E esses fariseus, mestres da lei, líderes religiosos, eles ficam indignados, né, com o que Jesus pode fazer através dos seus milagres, através dos prodígios, das maravilhas que ele tem feito. Eles querem saber, através da boca de Jesus, de onde é que vem essa autoridade. E essa pergunta, ela tem duas, na minha opinião, tem duas vertentes, né? A primeira era pegar Jesus em blasfêmia, né? Porque se ele dissesse: eu sou o filho de Deus, quem me dá autoridade é Deus, eles podiam talvez prendê-lo por blasfêmia. Por outro lado, eles tinham a dúvida mesmo, né? Havia uma dúvida no coração desses homens, desses fariseus, desses mestres da lei, porque era muito visível, né? O que Jesus fazia era extraordinário. Então havia essas duas sementes ali no coração desses homens. E Jesus, então, sempre muito sábio em suas respostas, em seus ensinos, ele então questiona eles. Por quê? Se eles dessem a resposta que Jesus estava esperando, que era justamente do céu ou dos homens, Jesus então saberia qual era o entendimento que eles tinham a respeito daquilo que eles estavam vendo ou ouvindo, né? E Jesus sabia que eles sabiam de onde vinha tanto a autoridade de Jesus quanto a de João, né? João Batista. Então eles estavam simplesmente querendo indagar Jesus sobre essa questão, mas não havia uma legitimidade nessa pergunta. Havia simplesmente uma maneira de pegar Jesus com uma palavra de blasfêmia, de prender Jesus, de fazer perguntas realmente para tentar prendê-lo. E então por isso que Jesus responde dessa forma: não vou dar a resposta que vocês me pedem, porque vocês também não me deram a resposta que eu estava pedindo. Se vocês não sabem com que autoridade eu ministro e nem com o batismo de João, se era do céu ou dos homens, então que diferença vai fazer na vida de vocês, né? A minha resposta. Então Jesus sempre muito sábio. Tem muita coisa dentro desse texto, viu, gente? A gente poderia falar várias coisas aqui, mas meditem, leiam novamente, leiam os textos e o Espírito Santo com certeza vai continuar falando conosco. Continuando aí, parábolas. Jesus continua contando algumas parábolas para nós nesse momento. A primeira parábola que ele conta é a dos dois filhos. Mateus 21, versículo 28 ao 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus.
porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus, mais uma vez, gente, faz alegorias, né? Faz comparações de coisas naturais com coisas espirituais. Jesus cita dois homens, né? Dois filhos de um mesmo pai, e que os dois são chamados a trabalhar na vinha, a trabalhar para o seu pai. O primeiro diz, não vou, mas obedece e vai. O segundo diz, sim, senhor, né? Parece ser muito obediente, mas na verdade não vai, não faz aquilo que tinha que ser feito. E aí Jesus então diz que os judeus estão perdendo tempo porque eles estão sendo esse segundo filho, que diz sim, senhor, mas não faz a vontade do pai. Antes, os outros filhos, né, os que são automaticamente, como se diz, desobedientes, né, que diz não quero, mas depois mudou de ideia e foi, né? Então esse primeiro filho que ele fala, que ele pede e ele não obedece de bate pronto, são aqueles que são convencidos pelo próprio Espírito Santo, né? Sobre a vontade do Pai, sobre a obediência, e então obedecem. Mas os filhos legítimos aqui, né? Ou os judeus, que são aqueles que dizem sim, Senhor, para tudo, né? Mas na verdade não têm cumprido a vontade do Pai. Os lavradores maus, outra parábola, Mateus 21, versículo 33 ao 46. Mateus 21, do 33 ao 46. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? E responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse, vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. O mesmo texto em Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhes ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha?
virá e matará aqueles lavradores e dará vinho a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Mesmo texto em Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao 19. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para lhe entregarem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Essa parábola dos lavradores maus, gente, tem a ver nitidamente, né, com a questão dos judeus mesmo. Isso desde a velha aliança, desde o Velho Testamento. Porque fala daqueles que deveriam ser os construtores, aqueles que deveriam ser os lavradores dessa grande vinha que era Israel, que era Canaã, que foi uma terra, uma vinha muito grande que o Senhor entregou aos seus servos, às 12 tribos de Israel, aos lavradores, né? E eles não cuidaram dessa vinha. Antes, eles fizeram como eles queriam. E cada um que Deus enviava para buscar o fruto que eles haviam plantado e colhido. Isso não tem a ver com frutos naturais, tem a ver com frutos espirituais, tem a ver com as vidas que eles deveriam estar cuidando. Eles cada vez matavam os profetas, espancavam, humilhavam, mandavam embora. Então, durante todo o tempo em que Israel esteve em Canaã e que Deus os entregou essa grande vinha, eles não souberam cuidar disso. Antes foram maus lavradores, feriram, né, maltrataram, mataram os profetas, mataram os servos que Deus enviou para buscar esses frutos. E por último, então, o dono da vinha, que é o próprio Deus, ele fala: eu vou mandar meu filho. Quem sabe o meu filho eles respeitam. Mas da mesma forma aconteceu, né? Eles, pelo contrário, perceberam que era o filho, que era o dono da herança da vinha. Então disseram: vamos matá-lo e nós é que ficaremos com a herança. Como os judeus, eles têm uma cegueira espiritual tremenda, né? E não conseguiram então reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Gente, quem tem estado comigo desde do Velho Testamento, desde o início lá em janeiro, que a gente começou a falar um pouquinho sobre Israel, quando entra a parte dos juízes, dos reis, né? Crônicas, toda essa parte aí onde mostra como Israel foi fazendo a respeito de como eles se desviaram, como eles realmente não deram ouvidos à palavra de Deus. A gente percebe que Deus tem uma promessa inabalável para essa nação e a promessa continua de pé. Israel vai ser a nação mais uma vez restaurada pelo Senhor na volta de Jesus. É de lá que o nosso rei Jesus ele vai governar. Então nós sabemos que existe uma promessa que é inabalável, que ela vai se cumprir para Israel. Mas como esse povo vai ser julgado com um juízo ainda maior do que todas as outras nações, porque eles eram os
os mantenedores, né, dessa promessa, ou aqueles que deveriam zelar por tudo aquilo que Deus tinha dado na mão deles, e não foi pouca coisa, né? O Senhor deu a essa nação, as 12 tribos de Israel, a responsabilidade de serem sacerdotes, de serem um exemplo para todas as outras nações, ser a bênção, né, de Deus para todas as outras nações. Mas vão haver os remanescentes. Quando a gente fala de remanescentes, são aqueles que não se dobraram, foram aqueles que foram obedientes até o fim, desde os primórdios até a volta de Jesus. Vão haver judeus que estão aí prontos a obedecer o Senhor Jesus. E isso é muito bom, mas Deus tem um julgamento muito forte sobre Israel. Os convidados para o banquete, Mateus 22, do versículo 1 ao 14, diz assim: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa passagem ela faz quase que uma sequência, né, da parábola anterior. Mais uma vez está falando sobre Israel, sobre as 12 tribos, sobre a nação que havia sido dada a promessa desde o início, e eles são esses convidados, que são convidados de honra, em que o Senhor aqui, né, ele fala, o rei que preparou esse banquete para o casamento do filho, ele está ali pronto para receber todos aqueles que ele chamou para esse banquete, os convidados de honra, né? Mas esses convidados de honra acharam que esse casamento era sem importância, não deram importância para o casamento do filho do rei e desprezaram, né? Preferiram cuidar dos seus negócios, preferiram fazer outras coisas e não deram ouvidos. E além do mais, ainda pegaram os servos do rei que estava ali para chamá-los para o banquete, ainda maltratam, né? Mas eles não deram atenção e saíram, versículo 5, um para o seu campo, outro para os seus negócios, os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Gente, isso fala da grande destruição que houve em Jerusalém, não somente uma vez, mas mais de uma, né? Onde o Senhor trouxe juízo sobre aquela nação, sobre aquele povo, porque eles não respeitam a lei do Senhor, porque eles não respeitam esse projeto de redenção, esse projeto de casamento, essa aliança, né, que ele tem feito com o seu povo. E aí, esse rei indignado, porque aqueles convidados, que eram convidados de honra, que no caso aqui é Israel, todo o povo judeu, como eles não deram, então, atenção a esse casamento com o filho do rei, eles começam a chamar todas as pessoas que estão disponíveis, vamos dizer assim, né? Saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Aí fala dessa questão de que todas as pessoas que os servos do rei foram encontrando foram chamados.
para esse banquete, certo? Só que quando você é chamado para uma festa de casamento, qual é a primeira coisa que você faz? É se preparar para esse casamento. Ninguém vai para um casamento com a roupa que está na rua, com a roupa que está no trabalho, sem tomar um banho, sem fazer um penteado, sem fazer a sua melhor maquiagem, sem estar preparado para a sua melhor roupa para estar nesse casamento, então nessa grande festa, ok? Quando se vai para um casamento, para uma grande festa, ainda mais de um rei, a tendência é colocar sempre o melhor, estar o mais apresentável possível. E foi o que aconteceu. A maioria das pessoas que foram chamadas se prepararam para esta festa com o filho do rei. Mas teve uma pessoa que simplesmente foi do mesmo jeito que ele estava. Ele diz assim, versículo 11: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. O que é veste nupcial, gente? Festa própria para casamento. Roupa própria para casamento. Estar muito bem trajado. Ninguém vai para o casamento com uma calça jeans e uma camiseta branca, ok? Ninguém vai para um casamento vestindo uma bermuda e uma regatinha de chinela havaiana, ok? Sempre se traja a melhor roupa possível. E as vestes nupciais aqui para essa parábola tem a ver com santificação. A nossa santidade é que nos dará essa veste nupcial. Nós estaremos preparados para as bodas do Cordeiro, para esse casamento com Jesus, como seus convidados, a partir do momento que nós estivermos muito bem trajados. As nossas roupas, Apocalipse vai falar sobre isso, né? Precisam estar totalmente próprias para esse tipo de celebração, que é o casamento do noivo com a noiva. Então Jesus está contando uma parábola sobre judeus e sobre gentios, sobre aqueles que eram os convidados de honra e que não reconheceram então esse casamento, e aqueles que então foram convidados pelas ruas, pelas praças, por onde os servos iam passando, iam convidando, e essas pessoas então se preparavam para esse casamento. Mas tem aqueles que não se preparam e que vão do jeito que estão, e esses o Senhor, o rei, vai dizer assim, versículo 13: então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tem a ver com essa questão de chamados, todos são. Agora, escolhidos, separados, aceitos nesse casamento tem a ver com o processo de santificação, com o desejo de realmente agradar o rei, agradar o nosso Pai Celestial, que deseja de nós santidade, separação do pecado, obediência à sua palavra. Amém? Vamos continuar? Algumas outras questões, né? Jesus vai nos ensinar aqui, esses são os últimos textos de hoje. Acerca do pagamento de impostos a César. Jesus vai falar sobre pagamento de impostos a César. Mateus 22, versículo 15 ao 22. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhe perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Mesmo texto em Marcos, capítulo 12, versículo 13 ao 17. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Esses se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém,
porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram uma moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Lucas capítulo 20, do versículo 20 ao 26, nosso último trecho, que fala sobre essa mesma passagem. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? E ele percebeu a astúcia deles e lhe disse: mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Gente, essa passagem aqui foi uma passagem bem interessante que fizeram com Jesus, mas aqui tem a ver com discípulos em geral, né? Não fala exatamente dos 12, mas fala de discípulos em geral, pessoas que estavam ali sempre seguindo Jesus. E eles mandam então fariseus e herodianos, são pessoas daquela época, daquele momento, né, religiosos, e pessoas ali do Império Romano, que são os herodianos, são aqueles que são provavelmente governadores ou pessoas responsáveis pelo Império Romano ali naquela região. Então fala de pessoas que podiam muito bem, com qualquer declaração errada de Jesus naquele momento, eles podiam prender Jesus, né, dar voz de prisão, porque ele estaria falando contra César, ele estaria falando contra o imperador, ok? Contra o Deus daquela época, né, porque César era tido como um Deus. Então, Jesus é questionado sobre o pagamento de impostos, se era lícito ou não pagar impostos, se era certo, né, pagar impostos a César. Se tem uma coisa, gente, que o Império Romano, nesse momento da história, e depois desse momento também fez muito bem, foi oprimir todo o povo do Império Romano com muitos impostos. O povo que era rico se tornou ainda mais rico e o povo que era pobre se tornou ainda mais pobre, porque o volume de impostos, de cobranças que o Império Romano fazia para as pessoas era fora do comum, e essa época era muito difícil. Por isso que os judeus queriam tanto que Jesus tivesse se levantado como um rei humano, como um rei de Israel naquele momento, e tivesse então tomado Israel das mãos do Império Romano, porque eles estavam sofrendo demais com a opressão do Império Romano financeira, né, econômica, com muitos tributos, muitos impostos. Então por isso que eles tentam pegar Jesus nisso, porque eles queriam muito que Jesus dissesse que não era certo pagar essa quantidade de impostos para César. E quando Jesus dá essa resposta a respeito de dai a César o que é de César, porque mostra para ele pede uma moeda, né, um denário, que é uma moeda daquela época, um tipo de pagamento daquela época, e ele pergunta de quem é a foto, né, a imagem que está ali naquela moeda, e de quem é a inscrição, porque existia uma inscrição, igual se nós pegarmos uma moeda aqui do Brasil, que tá lá, né, se não me engano, eu não sei, como é que tá escrito, gente? Eu não me lembro agora. Existe uma inscrição, né, uma frase lá na moeda, esqueci agora, não sei o que, Confederação Brasileira, alguma coisa assim. Eu não me lembro agora o que tá escrito, mas tem alguma inscrição, e sempre tem um rosto, né, um perfil ali na moeda. Então não era diferente naquela época. E o que estava impresso naquelas moedas era justamente a fisionomia, né, a face de César, né, do imperador da época. Era sempre de acordo com o imperador que estivesse reinando. Então Jesus está dizendo o seguinte: quem está no comando desse momento, dessa era,
é César. Então dê a César o que é de César. Obedeçam às autoridades. Deus não pode ir, gente, contra a sua própria lei, contra a sua própria palavra. E Deus sempre foi muito enfático em dizer que toda a autoridade que está na terra foi dada pelo próprio Deus, foi instituída pelo próprio Deus, com a permissão do próprio Deus. Então, o ser humano, ele não faz nada por si só. Então, se existe alguém sob a nossa vida como autoridade, um pai, uma mãe, um professor, um delegado, um juiz, um patrão, todas essas pessoas, elas estão investidas de autoridade sobre a nossa vida. E nós precisamos obedecer. Ainda que aquilo que aquela pessoa esteja fazendo esteja oprimindo a nossa vida, quem vai dar conta disso para Deus é aquela pessoa. Nós não precisamos nos preocupar, nós precisamos confiar. Deus sempre vai nos dar o escape, Deus sempre vai nos dar a condição para nós sermos fiéis. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a riqueza que tem nessa terra. Ele formou toda a terra. Então, para Deus, essa questão financeira é o mínimo que a gente pode imaginar. Deus supre as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza, gente. Não é de acordo com a nossa riqueza. É com a riqueza de Deus que nós somos supridos. Quando nós lemos a palavra, é isso que a gente encontra. Deus suprirá as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Deus, ele é dono de tudo. Ele é o que forma todas as coisas. Ele é o que dá toda a condição para nós, seres humanos aqui na terra, termos o necessário para vivermos bem. Então Jesus está dizendo assim: dê a César o que ele quer. São impostos, são dinheiro, são a nossa colheita. Deem para ele o que é dele, mas deem a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, gente? Honra, glória, adoração, louvor, fidelidade, né? Então, essas atitudes que eu e você precisamos dar a Deus e fazemos a nossa parte de acordo com as autoridades que estão sobre nós, não nos preocupando com nada, porque o Senhor é quem supre todas as nossas necessidades. Então, Jesus, ele jamais foi pego em nenhuma resposta, porque ele nunca ia contra a sua própria palavra. Por que Jesus nunca foi pego numa resposta errada? Porque ele é Deus, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele instituiu toda a justiça nessa terra, gente. Deus fez toda a lei perfeita e boa para que nós então tivéssemos uma vida abundante nele. Amém? Então, esse é o texto que nós terminamos hoje. Que vocês possam aí meditar um pouco mais nessa palavra, nessas passagens. Estamos aí caminhando, né, dentro dessa última semana de Jesus. Em seguida ele vai ser preso, né, vai ser então julgado e crucificado, e a gente está caminhando para esses últimos dias aí de Jesus como o nosso Redentor aqui antes da sua crucificação. Temos mais alguns dias até chegar na crucificação e nós vamos ver bastante coisa aqui ainda, tá bom? Deus abençoe, ótima noite para vocês. E se Deus quiser, a gente está aqui de volta amanhã para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser.